boa noite meus amigos. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2021. O meu nome é Cláudio da Costa Oliveira. Eu sou economista aposentado da Petrobras. Sou sócio honorário da Associação dos Engenheiros da Petrobras. Sou também diretor da Associação dos Engenheiros da Petrobras. E sou diretor do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Carga. Nós assistimos aí que o presidente Bolsonaro mudou lá a presidência da empresa, da Petrobras, né? Indicou um general, que me parece que vem lá de Itaipu, para assumir a presidência da Petrobras. E eu estou acompanhando aqui nos jornais, na televisão, né? Diversos comentaristas, dizem especialistas, né, comentando esse assunto, e me causa até indignação a forma como eles falam inverdades, né, dizendo que quando foi dado um subsídio, a Petrobras teve um prejuízo enorme, teve uma perda enorme. O próprio Castelo Branco, né, numa entrevista que ele deu, disse que a Petrobras perdeu mais de 40 bilhões de dólares por causa do subsídio, né? Mas sem apresentar um número, sem mostrar número nenhum. Como é que foi feito esse cálculo? De onde que veio esse número? Ninguém mostra, porque não existe. Não existe. A Petrobras, se vocês pegarem, esses balanços dela estão lá. São balanços que são auditados, padronizados, estão publicados, estão lá no site da empresa. É só entrar lá e ver. A Petrobras nunca deixou de dar lucro, se vocês olharem 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Sempre deu lucro, não é? E muito lucro, e com muita distribuição de dividendo. Aí inventaram, essa foi uma invenção feita por Dona Miriam Leitão e seu Carlos Alberto Sardenberg, lá no final de 2015, 2016, não é? Sem apresentar um número sequer. Inventaram de que a empresa tinha sérios problemas financeiros, que estava à beira da bancarrota, tinha uma dívida impagável. Isso é uma tremenda de uma mentira, meus senhores. Uma tremenda de uma mentira. Eles não apresentam número porque não existe número. Se vocês olharem lá nos balanços da Petrobras, eu não vou falar nem de lucro. Teve lucro esses exercícios todos, né? Vamos falar de geração de caixa, porque lucro, o resultado econômico, ele pode ser manipulado através de provisões, esse tipo de coisa, né? De ajustes contábeis, né? Que pode modificar o resultado. Mas geração de caixa, a geração operacional de caixa, é o recurso que sobra depois que a empresa cobre todas as suas despesas e seu custo. É o recurso que sobra para a empresa cobrir o seu serviço da dívida, fazer investimento, ou pagar dividendo, para ela utilizar da forma que ela quiser. Ou pega empréstimo ou usa essa geração de caixa, né? A Petrobras é uma excepcional geradora de caixa. Se vocês olharem esse período todo que eu estou falando, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, a Petrobras nunca teve uma geração operacional de caixa inferior a 25 bilhões de dólares. Nunca teve nada inferior a isso, tá certo? E a época em que ela teve as maiores gerações de caixa foi exatamente na época em que ela estava dando o tal do subsídio, que eles falaram que deu grande prejuízo, né? Se vocês olharem o balanço da Petrobras, por exemplo, lá em 2011, a geração operacional de caixa da Petrobras foi de 33 bilhões de dólares. Nunca mais se obteve esse nível de geração de caixa. Estava em pleno subsídio, teve corrupção, roubaram a empresa muito bem. Pega-se os ladrões e põe na cadeia. Tá? A água suja é jogada fora, mas a criança tem de ficar. O que está se fazendo aqui é jogando água suja com criança e tudo. E com base em mentira de Dona Miriam Leitão e seu Carlos Alberto Sardenberg. Isso é que é inaceitável, quer dizer, se fala uma coisa sem apresentar número nenhum, uma mentira absoluta. Se vocês olharem o balanço da Petrobras, os balanços da Petrobras, desse período todo que eu estou falando, a liquidez corrente da empresa, a liquidez corrente é a capacidade da empresa de pagar suas dívidas de curto prazo, né? A liquidez corrente da Petrobras nunca foi
inferior a 1,50. Significa dizer o seguinte, para cada um que ela tinha de pagar, ela dispunha sempre de 1,5. Tá certo? Isso em todos os exercícios. Como é em todos os exercícios, é porque nunca teve nenhum problema financeiro como eles inventam. Tá entendendo? E se vocês olharem exatamente nesse período que falaram, que era subsídio, não sei o quê, olha, a liquidez corrente em 2011 é de 1,9. Assim, para cada um que ela tinha que pagar, ela dispunha de 1,9. Tá certo? Outra coisa, se vocês olharem o caixa da Petrobras, a liquidez corrente da Petrobras, para dar um exemplo, em 2016, a liquidez corrente da Petrobras era de 1,8. A liquidez da Chevron e da Shell tinha de somar das duas para chegar na liquidez da Petrobras. São as duas maiores petroleiras americanas, a Chevron e a Shell. A Chevron tinha uma liquidez corrente de 1 e a Shell de 0,8. E da Petrobras é de 1,8. E a Petrobras é que estava quebrada, não é? Quer dizer, vamos parar com isso. Não é possível ficar colocando mentira para justificar uma política de preço que prejudica o consumidor brasileiro, prejudica a própria Petrobras, que fica com a refinaria na ociosidade, e só beneficia, prejudica a economia brasileira, que fica com combustível mais caro, fica o país menos competitivo, não é? E só beneficia os traders, os importadores, né? E as refinarias lá no exterior. Não é verdade? E quem é o grande beneficiário que está por trás dessa história toda? É uma empresa chamada Royal Dutch Shell. Ela é a grande beneficiária de tudo, não é? Que hoje ela exporta lá das suas refinarias nos Estados Unidos em sociedade com a Saudi Aramco, a petroleira, a maior petroleira do mundo, da Arábia Saudita, né? Essas refinarias estão entregando aqui no Brasil cerca de 200 mil barris dia de combustível, diesel e gasolina, por causa da política de preço, essa política de preço de paridade de importação, que a Petrobras coloca nas suas refinarias o preço como se estivesse importando o produto. Aí o preço fica tão alto que permite que eles coloquem também os seus produtos aqui e tomem mercado da própria Petrobras. Isso é um absurdo, uma sangria de divisa para o país, de emprego e renda para os brasileiros, não é? E baseado numa mentira de que quando se deu o tal do subsídio, deu prejuízo. Mentira! Nunca teve prejuízo nenhum, teve altas gerações de caixa, saldo de caixa enorme, tá certo? E para vocês terem uma ideia, em fevereiro, 28 de fevereiro de 2016, o seu Carlos Alberto Sadenberg escreveu um artigo dizendo que, no artigo, saiu em todos os jornais do Brasil inteiro, vinculado à Rede Globo, entendeu? No artigo dizia o seguinte: quebraram a estatal. Isso 28 de abril de 2016. Você pode procurar no Google aí. Quebraram a estatal. Ou ela vai fazer um acordo judicial, ou vai precisar de aporte de recursos do Tesouro, porque ela não consegue passar esse ano. Muito bem. 2016 foi terminando, tá certo? E não houve nenhum acordo judicial, não houve nenhum aporte de recurso do Tesouro, não é? E a Petrobras terminou o ano, ela ofereceu, adiantou 20 bilhões de reais para aliviar o caixa do BNDES e tinha um crédito de 5 bilhões de dólares com a Eletrobras, uma dívida da Eletrobras, ficava lá em banho-maria, e ainda tinha a receber 11 bilhões de dólares de ativo que tinha sido vendido. E além disso tudo, terminou o ano com mais de 20 bilhões de dólares em caixa. E esse cidadão nunca se retratou e continuou dizendo que a empresa tinha problema financeiro. Isso realmente, para mim, é inaceitável, né? Então, meus amigos, isso aí tem de ser discutido com mais profundidade, porque o festival de mentira está incrível, tá certo? É preciso paralisar com isso. Muito obrigado. Eu fico aqui à disposição para discutir e aprofundar mais o assunto, tá bom? Muito obrigado.